Nesse vídeo, nós vamos ensinar a transformar os 3 pontos em uma curva. Para isso, nós temos 2 alternativas aqui no nosso Grasshopper. Bom, temos a opção de gerar um arco a partir de 3 pontos. Olá. E aí nós temos então aqui 3 entradas no arco A, B e C para cada um dos 3 pontos. Se nós associarmos os arcos, quer dizer, os pontos, à nossa caixa, necessariamente o nosso arco já aparece, mas ele tem um pequeno problema. Uma vez que ele é um arco regular, ele é derivado de uma circunferência perfeita, não importa o quanto altere os valores dos pontos, ela necessariamente vai acabar gerando sempre uma curvatura muito regular, muito perfeita, perfeitamente derivada de um círculo, que não é bem o que nos interessa. Nós temos aqui uma curvatura que poderia perfeitamente ser utilizada para a catedral, mas nós vamos utilizar de uma outra também para que possamos comparar os 2 resultados. Então, nós vamos utilizar um componente chamado NURBS Curve. Voilà. Curvas NURB. Ela vai necessariamente criar uma curva inserida dentro dos nossos pontos de controle. Em NURBS Curves, nós temos aqui a entrada de vértices. O que isso significa então? Que todos os 3 pontos que nós temos deverão ser colocados no mesmo lugar. E aí nessa hora é muito importante que nós entendamos o seguinte dentro do Grasshopper, que sequência faz diferença. Então, por exemplo, tenho aqui um painel, certo? No qual, deixa eu trazer esse ponto um pouco mais para frente, no qual eu vou estar inserindo todos os nossos pontos. Primeiro esse aqui, o primeiro de todos. E agora, para que eu possa inserir um segundo ponto nesse painel, se eu associar o segundo aqui, ele acaba substituindo o primeiro. Então, o que eu faço? Trago o primeiro de volta, deixo a tecla Shift do teclado pressionada, e aí, então nós perceberemos que já no cursor do mouse nos é apontada a opção de adicionar um item a um componente. E assim, podemos fazer com os 3 pontos, e ele nos gera uma lista de 3 pontos que contém justamente as coordenadas de cada um deles. Percebam que nós temos aqui os 3 pontos que nós temos ali criados, mas eu fui associando o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu eventualmente pegasse um painel e associasse primeiro o de baixo, depois o segundo e por último o primeiro, nós podemos perceber que nós temos exatamente os mesmos 3 pontos, mas numa ordem completamente diferente. Se aqui o primeiro ponto é 0,0,0, lá o último ponto é 0,0,0. E isso faz toda a diferença na hora de construir a nossa NURBS. Então é importante que nós associemos os pontos numa determinada ordem para gerar a curva que queremos. Então, deixa eu apagar esses painéis para que possamos, então, aqui no nosso NURBS, associar o primeiro ponto, depois o segundo ponto e, por último, o terceiro ponto. E está lá, ele gera então a nossa curva NURBS. Ela é um pouco diferente da nossa curvatura feita pelo arco, porque como nós dissemos anteriormente, o arco gera uma curva perfeita, totalmente derivada de uma circunferência. NURBS Curves não. Deixa eu desligar aqui o nosso arco, basicamente para que nós possamos melhor explorar essa curvatura. Para desligar, eu clico com o botão direito, desligo o Preview, ele continua existindo, continua funcionando, mas nós não o visualizamos aqui no Rhinoceros. E aí, voltando às nossas funções aqui no Grasshopper, nós podemos então variar o segundo ponto no eixo X, que o fato de ele gerar uma curvatura não exatamente derivada de uma circunferência, nos dá mais aproximação com o tipo da curvatura que a Catedral de Brasília efetivamente dispõe. Então, está lá a nossa curvatura para a Catedral de Brasília.